Olá, gente! Estamos iniciando mais um Sob o Olhar do Galo, o nosso programa de entrevistas no canal Cantagalo TV, que é o canal do portal Boas Notícias e o portal Cantagalo. E toda semana nós temos aqui um convidado diferente para ficar sob o olhar do Galo. E o nosso convidado hoje, ele é advogado, licenciado em pedagogia, com especialização em docência do ensino superior e doutorado em ciências da educação pela Universidade de Extremadura, na Espanha. É bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Renovado e possui título de doutor em divindade pelo Seminário Teológico AMID. Entre outras, só estamos fazendo aqui um resumo da biografia do nosso convidado de hoje. É casado com Flávia Victois, cirurgiã dentista, com quem tem 2 filhos, Larissa e Lucas. E eu tenho o prazer de recebê-lo hoje aqui para ficar sob o olhar do Galo, pastor Marcos Engo. Pastor, que prazer tê-lo aqui no nosso programa para ficar sob o olhar do Galo. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, sabe? É uma honra estar aqui neste programa. Fico muito feliz e sou muito grato pelo momento, né, que temos de estar juntos aqui, conversando, uma conversa. E também é um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, pastor. Pastor, eu falei um pouquinho da sua biografia, que é bem mais extensa do que essa, mas, sobretudo, o senhor disse que é um servo de Deus, né? Sem dúvida. Eu deixei até para comentar isso agora, né? É o que o senhor diz na sua biografia. Agora, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor. O senhor sempre nasceu no Evangelho, cresceu no Evangelho. Como que foi a sua infância no Evangelho? Até chegar hoje como pastor da Igreja Presbiteriana Renovado e fazendo parte, inclusive, da diretoria nacional. Sim, em primeiro lugar, a questão de títulos, eu falo assim, é importante você estudar, você buscar o conhecimento, mas eu tenho um privilégio, eu falo sempre assim, que a minha honra é de ser chamado servo de Deus, porque nós estamos aqui para servir. Alguém diz, quem não serve, não serve. E nós somos chamados para servir a Deus, servir ao próximo. E é isso que me alegra. Quando eu estou ajudando, quando eu estou aconselhando, quando eu estou atendendo alguém, um casal, às vezes uma mãe que está sofrendo por causa de um filho, um pai, isso me alegra muito, sabe? Às vezes nós estamos lá numa família carente, que precisa de uma ajuda, se eu não posso, de repente, ter algum compromisso, vai alguém lá atendê-los, mas é uma bênção, uma honra poder servir. Eu acho que esse título, servo de Deus, ele é o principal na minha vida. Eu trago isso comigo desde da minha infância. Por que eu digo na minha infância? Porque eu cresci no Evangelho. E desde a minha infância, eu fui criado na igreja. A minha vida sempre foi igreja, casa e escola, e colégio, a vida toda. Então, eu me lembro desde os meus 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, na igreja, recebendo a palavra, os ensinos bíblicos, e aquilo ali foi importante. Eu cresci no Evangelho, meus pais me ensinaram, desde a minha tenra idade, né, o caminho que eu deveria seguir. Então, eu tenho um privilégio também, ainda tenho meus pais vivos, meu pai e a minha mãe, que moram em Maringá. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me ensinaram, que me levaram para o caminho certo, né? E eu digo, sabe, Luiz Carlos, eu nunca deixei esse caminho. Então eu posso dizer que desde a minha infância, criado no Evangelho, permaneço no Evangelho. Eu sempre falo assim, tem gente que tem uma história, um testemunho. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fui bandido, eu matei, eu fazia aquilo. Eu não tenho um testemunho assim para contar. Esse testemunho. Mas o meu testemunho, eu creio que é um testemunho que pode edificar muita gente, porque eu cresci no Evangelho e nunca deixei o Evangelho. A vida toda, infância, adolescência, quando eu fui para a faculdade, universidade, as influências marxistas, em políticas dentro da universidade, aquilo ali nunca me influenciou. Quando eu percebia dentro da universidade que eles tentavam introjetar na mente da gente essas ideologias que são contrárias à Bíblia, que são contrárias aos valores bíblicos e cristãos,
Aquilo ali nunca entrou. Aliás, eu sempre contestava os professores. Eu fiz o meu curso de pedagogia, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu fiz lá na UEM Maringá. Eu me formei e eu tinha alguns embates com alguns professores. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu tive uma sólida formação cristã, bíblica. Eu nunca fui influenciado. Então, eu não tenho esse testemunho, aí eu sou um eu fiz, não. A minha vida é, cresci na igreja, cresci no evangelho, continuo firme e quero passar dos 100 anos de idade servindo a Deus, servindo ao próximo, ajudando as pessoas e pregando o evangelho, né? Claro. Pastor, falando no Evangelho, o senhor que cresceu no Evangelho, como é que era o Evangelho lá dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80? A gente via, eu também vivia essa época no Evangelho. Eu lembro que a gente era muito perseguido. Lá, eu morava em Cantagalo, a gente ia na congregação, e uma igrejinha de madeira com lampião a gás, e era quando começava os cultos, começava apedrejamento, era pedra para cima da igreja. Era um tempo bem difícil. Hoje é completamente diferente. Como é que o senhor vê aquela igreja lá do final dos anos 70, a igreja dos anos 80, porque a igreja cresceu demais, tomou outros caminhos, parece que perdeu até a essência, parte dela, né? Como é que o senhor avalia o evangelho lá daquela época e a igreja atual? Eu vivi esse tempo na minha infância e adolescência, até porque eu nasci aqui na cidade de Colorado, perto de Maringá, e depois em Goerê, passei ali a minha infância e adolescência ali em Goerê, depois Paranavaí, e eu me lembro, naquela região ali, Goerê, Moreira Salles, Mariluz, que era exatamente isso. Quando você dizia que era um cristão, que você era, na verdade, naquela época, eles falavam muito crente. Você é crente. Hoje, você percebe que quase não se usa muito esse termo, sou crente. Hoje é evangélico. Na verdade, acho que eles vão mudando um pouco. Antigamente era protestante, depois crente, evangélico, né? Espero que... E o que acontece? Eram muito perseguidos, porque havia muito preconceito. Porque a pessoa veio de um segmento religioso que o certo era aquilo ali. Se alguém da família dissesse assim, olha, eu estou congregando em uma outra igreja, ele seria perseguido. E o que acontece? Isso que você falou sempre foi uma verdade. Eu me lembro, igrejas onde meu pai liderava, foram apedrejadas. Quando eles iam fazer batismos, pessoas que iam lá na represa, no batismo, eles atrapalhavam o batismo. Porque havia um preconceito, uma intolerância, um ódio, algo assim terrível. Só que a sociedade parece que eu entendo, adquirindo uma certa maturidade, as pessoas vão entendendo melhor a Bíblia. As pessoas, a partir do momento que elas vão adquirindo conhecimento, a visão muda. Então, não é mais uma visão de preconceituosa. Hoje, por exemplo, toda a família, Luiz Carlos, você vai ver, toda a família tem um evangélico, ou às vezes é o marido evangélico, às vezes a esposa não é evangélica, ou o filho, o pai. Então, isso acabou, não tem. Agora, sobre a questão da igreja ser perseguida, a igreja foi. Antigamente, Luiz Carlos, até para você abrir um programa de rádio, era difícil. Eu não digo muito tempo, há 25 anos, há 30 anos, você falou, vou fazer um programa religioso, evangélico, alguém fala assim, mas a audiência da rádio vai cair, porque o pessoal, e os patrocinadores, mantenedores e tal, né? Mas hoje não existe, hoje tem igrejas com emissoras, programas evangélicos nas redes sociais. O que é? Ser cristão é a melhor coisa que tem. E eu falo assim, tem os dois lados, porque a gente via também uma certa intolerância, até quando a gente pregava, eu não me coloco porque eu sou dessa segunda geração. Sim. Mas eu vi antigamente as pessoas sempre atacando a religião do outro, sabe? A igreja do outro. Isso aí isso é uma coisa assim, totalmente que foge aos princípios bíblicos. Você tem que honrar, você tem que respeitar.
Então, hoje, com a maturidade, com o conhecimento, a formação, hoje, você olha para a igreja, pastores, líderes, são preparados, passam por seminários, há todo um crivo para que ele seja ordenado. Antigamente, qualquer um, hoje não, hoje há todo um critério, passam por um crivo até chegarem à ordenação. Mas a igreja, eu vejo assim, hoje esse termo evangélico, você vê os famosos se dizem evangélicos, jogadores de futebol famosos evangélicos, cantores, até do meio secular, eles também se dizem evangélicos. Entendeu? A igreja é o seguinte, eu vejo, nós chegamos à sociedade a um nível de maturidade que hoje não tem como você conceber essas práticas. Isso não tem como você admitir essa prática de preconceito, de ir contra, falar de A, B ou C. Entendeu? Até porque eu acho que esse não é o papel do cristão, da igreja, né, pastor? Não. O papel da igreja é amar. Né? E o evangelho, o que é evangelho? Evangelho são as boas novas que transformam, é você ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa, é tentar ver essa transformação na vida do indivíduo. Então eu sou muito grato a Deus, sabe? Porque hoje há uma harmonia, um respeito, sabe? É um respeito. Se você é de uma denominação, você é de outra, não importa a igreja. Portanto, que nós precisamos entender, nosso Deus é o mesmo que criou os céus e a terra. Sabe? A Bíblia fala que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos fazer acepção de pessoas. Mas que bom, estamos aí e indo para frente, não podemos parar, né? É verdade. Pastor, o senhor presidiu a Ordem dos Pastores Evangélicos aqui de Cascavel e foi idealizador, inclusive, do Desperta Paraná, que foi um grande, por anos, né, foi um grande movimento aqui em Cascavel, e também trouxe para Cascavel a Marcha para Jesus, né, que hoje não temos nem o Desperta Paraná e nem a Marcha para Jesus aqui em Cascavel, né? Qual a importância desses dois eventos para uma cidade? Quando nós assumimos a OPEVEL, a Ordem dos Pastores Evangélicos de Cascavel, nós estávamos vivendo um momento, a igreja, um momento difícil. Não tínhamos assim uma organização. E nós, quando assumimos a presidência, fomos eleitos, eu fui eleito como presidente da OPEVEL, e reuni a diretoria, imediatamente nós precisamos fazer um trabalho para trazer a unidade da igreja em Cascavel. E algo que Deus colocou no meu coração, compartilhei com a diretoria, foi a realização do Desperta Paraná, que nós fazíamos lá no Centro de Convenções. Então nós chegamos a ter ali 8.000 pessoas, 10.000 pessoas. Na verdade, nem comportava o espaço ali. E as igrejas se uniram. Nós vivemos um tempo, que eu digo, de avivamento em Cascavel, algo sobrenatural, algo extraordinário. Cascavel, Luiz Carlos, você sabe disso, porque você acompanhou, Sim. Você como jornalista da imprensa, o que Deus fez aqui em Cascavel, através da OPEVEL, a unidade, a igreja cresceu, experimentou um grande avivamento, e nós fizemos algumas edições do Desperta Paraná, e Deus sempre nos honrou. E depois Deus colocou no meu coração de compartilhar com a diretoria de nós fazermos a primeira marcha para Jesus em Cascavel. Alguém dizia para mim assim, mas nós não temos recurso, como que nós vamos trazer cantores? Nós não temos dinheiro. Da mesma forma, falavam para mim, quando eu fazia o Desperto Paraná, não é caro, não tem como. Você vai trazer preletor, tem despesas, trazer um cantor, passagens aéreas, hospedagem, etc. Eu falei, mas Deus vai honrar a nossa fé, Deus suprirá. E é impressionante, Luiz Carlos. Deus sempre honrou as edições do Desperto Paraná. Eu me lembro que a última edição que nós realizamos, nós tínhamos despesas, nós alugamos as cadeiras, se não me engano, uns 4 ou 5 mil cadeiras, fora as outras nós conseguimos com as igrejas. Nós tínhamos despesas para pagar as cadeiras, os telões, era uma despesa muito grande. E naquele dia faltava 15 mil reais. E no último dia, eu lembro que Deus colocou no meu coração, eu não vou para casa preocupado. Mas quando eu cheguei lá no altar e falei, olha, nós ainda temos que pagar essas cadeiras, a locação. Deus é tão maravilhoso que em poucos minutos Deus mandou mais de 15 pessoas. E elas
assumiram um compromisso, abençoaram o Desperta Paraná. Que maravilha. E a Marcha para Jesus, não tínhamos cantor, não tínhamos um preletor de fora, somos nós aqui, os pastores da cidade, as igrejas evangélicas de Cascavel. Foi algo fantástico, Luiz Carlos. Algo assim que o povo da região, nós recebemos caravanas de várias partes, de várias cidades da região. A primeira Marcha para Jesus, eu tenho isso aí guardado no meu coração. Você também tem os registros, né? Sim, eu tenho arquivado. Foi algo fantástico, maravilhoso. Então eu sou muito grato a Deus por tudo isso que aconteceu em Cascavel e por Deus ter honrado o meu trabalho na liderança da OPVEL. Na verdade, eu não continuei na OPVEL como presidente porque o estatuto na época era assim. O estatuto dizia que o presidente poderia ser reconduzido ao cargo até o segundo mandato, são 2. Mas aí tinha um estatuto, o pessoal falou, nós vamos nos reunir, podemos alterar o estatuto. Eu disse, não, é bom colocar um novo presidente, uma liderança nova, e eu só tenho boas recordações da OPVEL. Muito, muito bom aquele período. Maravilhoso, inesquecível. Que maravilha, pastor. Esse é o Sob o Olhar do Galo, que hoje está entrevistando o pastor Marcos Engo. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Sob o Olhar do Galo, que hoje traz até aqui o pastor Marcos Engo, que está sob o Olhar do Galo. Pastor, vamos falar um pouquinho sobre a igreja e política. Hoje nós temos uma bancada evangélica muito forte no Congresso Nacional, mas também temos, assim, líderes que se envolvem na política, não propriamente num cargo eletivo, mas que acabam influenciando. Nas 2 últimas eleições presidenciais, aí a gente viu que parte da igreja tomou partido mesmo, né, para um lado, e houve até alguns exageros. A gente viu alguns vídeos de pastores dizendo, olha, se você vota em determinado candidato, saia da igreja, porque aqui não está o lugar, né? Como é que o senhor vê esse movimento político dentro da igreja? Há necessidade, óbvio, né, da igreja participar, de cristãos participarem da política, né? Mas como é que o senhor vê alguns exageros que acontecem no meio político cristão? Bem, Luiz Carlos, é um tema muito pertinente e oportuno. A igreja, Jesus diz que a igreja é a luz do mundo e a igreja é o sal da terra. Ou seja, a igreja tem a função de iluminar este mundo tenebroso. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. A igreja também, ela é comparada, a Bíblia usa, o Senhor Jesus usa a figura do sal. A igreja é o sal da terra. Para que serve? É para preservar, para dar equilíbrio, para dar sabor. Se o sal for insípido, para mais nada presta a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Agora, a questão da igreja e política, eu tenho a seguinte visão, e é bíblica essa visão. A igreja, ela é apartidária. A igreja não pode ter cor partidária. Púlpito não é palanque político. Igreja não é curral eleitoral. Agora, a igreja, por outro lado, não pode ser omissa. Exatamente. Porque a igreja, ela tem que exercer a sua voz profética. Ela é uma agência de transformação na sociedade. Esse tecido social, às vezes, se encontra apodrecido, porque, às vezes, por falta da omissão da igreja. Por causa da omissão da igreja. Então, nós não podemos ser omissos, dizer, não, a igreja não pode se envolver com política, pastor não pode. Eu vou dizer o seguinte, existe essa bancada evangélica, mas eu digo assim, uns são chamados para ter uma vocação pastoral. Eu penso assim, que a igreja deve incentivar os membros, pessoas preparadas, competentes para exercerem cargos públicos, né, para estarem na política. Agora, escute bem, não para aquele indivíduo que ele seja um despachante da igreja. Vou explicar o que é isso. Eu penso, o despachante da igreja é aquele que é eleito, ocupa um cargo público, eu digo como vereador, um deputado, para estar trabalhando
para a igreja precisa de algo, e vai lá, tem. A igreja precisa de um terreno, tem. A igreja precisa de... O político não é despachante da igreja. Ele é um servidor do povo, público. Ele está a serviço da sociedade. Até porque, quando eu falo a igreja não pode ser omissa, a igreja tem que estar presente, porque tudo é político. Claro, tudo. É político. Tudo gira em torno Não tem de como política. fugir disso. Não tem como fugir. Agora, por outro lado, existem alguns excessos. Eu até diria que alguns absurdos que acontecem nesse meio. Quando alguém fala assim, a primeira coisa, a igreja é conservadora. A igreja cristã. Quando eu falo igreja cristã, eu falo igreja evangélica, eu falo igreja católica. A igreja católica. A igreja cristã, ela é conservadora. Ela segue os princípios e valores bíblicos cristãos. Então, logicamente, eu não preciso dizer, olha, você não pode apoiar tal, porque a pessoa já sabe se aquele partido, a bandeira dele, por exemplo, vai contra os valores bíblicos, princípios e valores cristãos. Automaticamente ela não vai apoiar. Automaticamente ele já está fora. Ele não vai apoiar. Agora, por outro lado, eu não posso, aquele voto de cabresto, que a pessoa fala assim, você tem que votar, se você não votar, em tal, você de repente perde um cargo, não existe isso. Eu fico preocupado quando alguém vai para a mídia ou para as redes sociais para ameaçar, sabe? E para agredir, usando da liberdade de expressão, entendeu? Para atacar indivíduos. Então a igreja não pode ser omissa, ela é luz sal do mundo, da terra. A igreja tem que exercer sua voz profética, sem dúvida, mas nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós estamos entrando numa área muito delicada. Eu diria, delicada mesmo, porque o político ele está ali não para servir a igreja. Você está entendendo? Ele está ali para servir a sociedade, o povo. Se ele é evangélico, ele está ali para servir a todos. Não importa a igreja, denominação. Se é um católico, da mesma forma. Se você me permite, claro. Posso? Eu quero, assim, eu sou cidadão honorário dessa cidade. Eu sou cidadão cascavelense. Tenho a honra, de falar o privilégio. Isso. Eu tenho um privilégio de ser cidadão cascavelense. Eu posso falar. A nossa cidade, durante muito tempo, a nossa cidade sofreu. Teve um período de estagnação na nossa cidade. Você me permite falar. Claro, pastor. Um período de estagnação na cidade. E hoje, quando eu olho, eu tenho aí mais de 20 anos eu tenho acompanhado a cidade. Nos últimos anos, a nossa cidade tem experimentado um crescimento fenomenal. O desenvolvimento é grande na cidade. E eu vejo assim, você não precisa você ter muito conhecimento. Se você for um bom gestor, bom administrador, e não ser corrupto, fazer a coisa certa, do jeito certo, a cidade ganha, a sociedade ganha, o povo ganha. E nos últimos anos, eu diria aí nesses últimos 7 anos, a nossa cidade todo mundo sabe disso, não é novidade. A nossa cidade tem experimentado um desenvolvimento extraordinário. Você vê na educação. Quantas escolas, os CIMEIs, as creches, você vai ver também na saúde. Apesar que a saúde é uma situação no Brasil todo, não é fácil atender, mas Sim. Mesmo assim. E o que eu falo assim? Hoje a nossa cidade está em franco crescimento. É um canteiro de obras a cidade. E eu fico muito feliz. É isso que nós queremos. Um gestor, um administrador, mas que ele olhe para a cidade com um olhar diferenciado, sabe? Ajudar, mudar a história da cidade. Olha, aquela velha política já não serve mais. O povo, Luiz Carlos, já não... O povo está muito esperto. Exato. Ninguém mais engana o povo. O povo sabe. Discurso demagógico não influencia mais. O povo não cai mais nessas falácias. O povo tem discernimento. O povo tem sabedoria. O povo sabe quem trabalha para ele e quem não trabalha, ou quem trabalha para si. Você está entendendo? Então eu pedi a sua permissão
para falar o que eu vejo como cidadão cascavelense. E o que nós queremos é que a cidade continue assim, continue crescendo, continue nesse desenvolvimento em todas as áreas. Isso aí, político e tal, a igreja não pode ficar fora. Também eu não vou usar o meu púlpito como palanque político, né, eleitoral, vou falar, não. Mas eu também não chego diante da igreja, nunca fiz. Aqui em Cascavel, nesses mais de 20 anos, no mesmo lugar, na mesma igreja, no mesmo púlpito, eu nunca cheguei diante da igreja e falei, vocês têm que votar nesse candidato. Não, não. Só que a igreja sabe qual é a minha visão, a igreja tem princípios, tem valores. Quando eles chegam até mim e perguntam para mim, o senhor pode me orientar? Aí claro, é orientação. outra coisa. Aí é outra coisa. Tá? Eu oriento, mas oriento mesmo, com certeza, porque nós não podemos errar. Se a igreja errar nesse quesito aí de político, irmão, aí fica difícil. Eu até, essa questão sobre Cascavel, sobre a evolução de Cascavel, até eu iria lhe perguntar, mas como o senhor já falou, e de fato Cascavel se tornou referência hoje para o Brasil inteiro, né? Ontem o Grupo Bandeirantes promove aquele... todo ano eles têm o prêmio Band Cidades Excelentes, né, que tem uma série de pilares que eles classificam de economia, educação, e ontem teve a etapa estadual e Cascavel, mais uma vez, né, foi reconhecido, como uma cidade excelente, está concorrendo ao prêmio nacional agora, né? E assim, outros prêmios que a gente vê que o município, não estou falando nem do prefeito, né, do município mesmo, da gestão, atual gestão. Que acabou conquistando aí nos últimos anos, né? De fato, Cascavel se tornou referência. Luiz Carlos, eu tenho viajado, você sabe disso, que eu viajo o Brasil inteiro. Eu tenho viajado o Brasil e fora do Brasil. Agora, semana retrasada, estava em Valência, na Espanha. Eu estava ministrando uma conferência. Cheguei agora, semana passada, estava em São Paulo, também ministrando uma outra conferência. Então, eu viajo o Brasil todo, conheço o Brasil. Eu conheço as cidades do Brasil. Mas quando eu chego em Cascavel... É diferente. Eu desço aqui em Cascavel, é diferente. É diferente. Puxa, é algo assim... É cidade, eu falo, de primeiro mundo. Uma cidade organizada, planejada. Tem saúde, tem educação, tem escolas. E quando eu chego em Cascavel, eu vejo a diferença. É uma cidade diferenciada. E posso dizer também, e está melhorando dia após dia. Né? O aeroporto que nós temos aí, da América aqui, do sul do país, o melhor aeroporto. É o melhor regional. O melhor aeroporto regional do Brasil, né? Segundo a ANAC, né? Sem dúvida. Pesquisa feita com aeroportos de todo o Brasil. O aeroporto, você vê a questão da mobilidade aqui na cidade, no município. Você vê agora um shopping chegando aqui também. Exato. Mas isso aqui é fantástico. Essa cidade é uma cidade maravilhosa. Eu amo Cascavel. Pessoas vindo de fora para investir em Cascavel porque veem Cascavel como uma cidade de progresso. Nós fazemos mais um intervalo e já voltamos já conversando com o pastor Marcos Zengo. Retornando com o nosso Sob o Lar do Galo, e hoje nós temos aqui o pastor Marcos Zengo, que está batendo um papo aqui conosco. E nesse bloco nós temos o nosso já tradicional quadro Um Galo Me Contou. Roda a vinheta. Pastor Marcos, um galo me contou, esse galo é meio fofoqueiro, brincadeiras à parte, um galo me contou que há muitos anos atrás, né, o senhor comprou um terreno em um local aí da cidade onde ninguém queria morar, onde as pessoas desviavam, não queriam passar por aquele lugar, e o senhor comprou um terreno para construir uma casa lá, pastor. O que aconteceu com esse terreno e que lugar era esse, pastor? Olha, eu e minha esposa, nós tínhamos um sonho de ter nossa casa, de comprar um terreno e construir a nossa casa. Era um sonho nosso antigo. A gente vinha pensando, orando, falou assim, um dia nós vamos comprar. E vou dizer algo para você. Eu tinha um carro, Luiz Carlos, eu tinha uma Scenic, 2001.
E eu falei, se um dia eu encontrar um terreno aqui e alguém pegar essa senic, eu vou comprar esse terreno. Só que o terreno não tá caro, não tinha condições. Mas ali, um dia eu estava passando ali perto do Santa Cruz, ali na Beira Rio, eu olhava da Avenida Brasil, eu vi uma rua sem asfalto, mato, buraco, um lugar assim fétido, bem sujo, perigoso. Diziam que ali era descarte até lugar de, né? É um lugar muito perigoso. E eu olhei e vi um terreno. E uma plaquinha vende-se. Eu liguei e a pessoa, perguntei, valor barato, porque sem asfalto, buraco, no meio do mato. Eu falei, bom, esse é o que eu posso comprar, não tem como, é o que eu posso comprar. Uhum. É barato terreno. Nem se comparar com um terreno, por exemplo, lá de qualquer bairro da cidade, eu diria, do Floresta, Claudete, é muito barato. Eu comprei. E aí eu dei o meu carro. E aí a pessoa tinha as pequenas parcelas, me fez em 3 parcelas, pequenas parcelas. Uhum. E o restante que eu não tinha condições naquele momento. E comprei o terreno. Só que as pessoas diziam, o senhor é doido demais. Comprou o terreno ali? Falei, comprei. Só que eu não estava vendo o momento ali, eu estava vendo como se tornaria aquele lugar. E as pessoas diziam o seguinte, ali é um lugar perigoso, ali é um E de lugar... fato era, eu conheço o lugar lá, eu sei que era perigoso. Eu, como jornalista, eu acompanhei muitas coisas terríveis ali, pastor. Você conhece a história, você sabe muito ali, né? Sabe? E ali é um lugar, era famoso, muito famoso, ali é famoso. Por exemplo, eu comprei o terreno, barato, porque era o que eu podia comprar, ainda pegou meu carro e comprei. E o pessoal falava, aí o pessoal brincava comigo, quando eu for te visitar, eu vou lá naquela baixada, lá nos buracos lá, né? Eu brincava comigo, falava, mas você vai ver, vai mudar esse quadro. Luiz Carlos, resumindo, esse local, eu tive logo depois, algum tempo depois, eu fiquei sabendo que iriam construir um parque ambiental bem em frente ao terreno, que hoje é o Ecoparque Oeste ali do Santa Cruz. Uhum. Quando eu fiquei sabendo, falei, meu Deus é um Deus de milagre, só. Deus é um Deus bom, Deus é maravilhoso, bondoso. E o terreno que ninguém dava nada, não valia nada, de repente agora um parque na frente, o Ecoparque. Aí as pessoas, aí passou asfalto, Luiz Carlos. O asfalto, um parque na frente de casa, coisa mais, ciclovia, né? Aquela pista de caminhada. E aí eu fiquei tão maravilhado. E aí construí a casa ali. Levei algum tempo, alguns anos construindo, não foi fácil. E construí a casa. E as mesmas pessoas que diziam, brincavam, na verdade brincavam comigo, falavam, zombando assim, mas é brincadeira, pegar no meu pé, falavam assim, você viu aquele buraco lá, você é doido e tal. Hoje ela fala assim, olha só, hein, que coisa, hein, que Deus fez na sua vida. Hoje, a região supervalorizou, sem dúvida. Um lugar lindo. Eu passei agora, anteontem, eu passei ali, perto ali, na região onde tem o Cisop, a Avenida Brasil ali, o lago. Eu estava falando com a minha esposa, mudou isso aqui. E isso, o que eu estou te falando, todo mundo sabe, quem é morador de Cascavel sabe disso. O antes e o depois. Sim, sem dúvida. Eu posso falar abertamente que ali funcionava desmanche de carro, boca de fumo, teve assassinatos ali jogado no córrego. Eu falo isso com propriedade porque eu acompanhei muitos anos atrás, alguns anos atrás. E hoje, que maravilha, hein? O senhor sai da casa e dá direto no Ecoparque Oeste. Não, eu fiz diferente ainda. Aí quando eu estava construindo, um vizinho meu, o seu Ademar, era um funcionário, servidor aposentado da prefeitura, que hoje é saudosa lembrança, né? Ele dizia, por que o senhor não faz o seguinte, a parte da frente, levanta, faz tipo um sobradinho, faz uma sacada. Antes de sair o parque. Eu falei, por quê? Porque quem sabe futuramente vai sair alguma coisa aqui na frente. Eu falei, vou fazer então, o senhor está falando, com muito custo conseguiu fazer uma sacada, e aí eu brinco com o povo, olha, hoje eu fico olhando lá, sentadinho, na verdade, quando eu estava ali, eu falava pro pessoal assim,
sentado naquela sacada e vendo vocês fazer caminhada lá. Vocês que criticavam e brincavam estão fazendo caminhada, andando ali de bicicleta, né? Na ciclovia ali. É tremendo, pedalando ali, né? Fantástico. Isso aí aconteceu mesmo. Eu sou muito grato a Deus. E também, como eu disse, uma cidade pujante. Sem dúvida. Uma E está cidade sendo ampliado, vai ser ampliado ali o parque, né? Vai ser ampliado. Inclusive foi retirado ali nas proximidades uns Sim. veículos que tinham lá, vai ser ampliado. Sem dúvida. Vai ficar melhor ainda, vai valorizar mais ainda aquela região. Sim. E nós, eu falo, cascavelenses, eu falo como cidadão honorário da cidade, nós precisamos valorizar a nossa cidade. Sem dúvida, falar bem da cidade. Falar bem da cidade. É isso. Porque, na verdade, não existe lugar perfeito, né? Mas olha, falar bem da cidade. Eu conheço o Brasil, eu conheço as cidades. Então a gente é uma cidade, falar bem da cidade. Tem muita coisa para melhorar, sim. Sem dúvida. Sem dúvida, vai melhorar. Eu não tenho dúvida. Mas olha, nós já estamos mais metade do caminho já andado ali, percorrido, né? E tem coisa boa por aí pela frente, eu creio nisso. Maravilha, pastor. Pastor, nosso tempo aqui está correndo rápido, o papo tá bom aqui, mas eu queria tocar em mais um assunto, pastor. Vamos falar um pouquinho sobre escatologia. De uns tempos para cá, a gente tem visto muita coisa acontecer, né? É a guerra entre o Hamas e Israel, é guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é o Rio Grande do Sul debaixo de água como nunca se viu antes, no Afeganistão mais de 300 pessoas também morrendo afogadas, é a chuva em El Salvador, em alguns países da Europa, e sem falar de uma série de tantas outras coisas, a gente vê nos grandes, não só nos grandes centros, mas em outras cidades também, algumas desavenças assim familiares preocupantes, um monte de coisa. Isso é sinal da volta de Jesus, pastor? Sem dúvida. A palavra lá em Mateus, o Senhor estava falando sobre os últimos dias. Uhum. Os últimos acontecimentos que iriam anteceder a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Primeiro, porque Cristo esteve aqui na terra, primeira vez ele veio, tomou forma de gente, a partir de Maria, foi gerado no ventre de Maria, mãe de Maria, a mulher bem-aventurada, virtuosa, honrada e abençoada por Deus. Mas depois ele voltou aos céus, houve a ascensão de Jesus, e ele fez uma promessa, que ele voltaria para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Mas ele diz também, e os discípulos perguntaram, mas que sinais nós teríamos? Quais seriam os sinais da volta do Senhor? Sinais que antecedem a tua volta, Senhor. Ele fala guerras, rumores de guerras. Ele fala que havia terremotos em vários lugares. Ele vai falar que por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Ele vai falar também de pestes. Ele vai falar que os últimos dias haveria pai contra filho, filho contra pai. Todo esse desequilíbrio social. Nós estamos vivendo hoje, Luiz Carlos, sem dúvida, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Uhum. Eu não tenho dúvida. E agora, neste momento, enquanto estamos aqui, eu tenho certeza que há muitas pessoas morrendo. Fome, porque a Bíblia falou de fome, Sim. morrendo de fome. Agora, neste momento, acontecendo terremotos. Agora, neste momento, guerras, rumores de guerras. Então, são sinais claros e bíblicos. Nós que cremos na palavra, cremos nas Escrituras, são sinais que estão claros de que Jesus está perto para voltar, está vindo buscar a sua igreja. A gente vê o que aconteceu no Rio Grande, né? O Rio Grande do Sul, uma situação tão difícil. Exato. Eu confesso, nós fizemos de tudo, nossa denominação, nós encaminhamos toneladas de alimentos, caminhões, roupas, tudo que você possa imaginar nós levamos, inclusive profissionais, médicos. A minha filha mesmo é médica. Sim. E a minha filha é em contato conosco, ela trabalha em Joinville. Ela foi com uma equipe muito grande de médicos, durante muitos dias. Então nós sentimos a dor daquele povo, um povo querido, o povo lá do Gaúcho, sofreu, está sofrendo inclusive agora, está vendo ontem, hoje, novamente ali, chuvas, e a gente sente muito isso. Mas eu vejo assim, tudo que está acontecendo são sinais claros de que Jesus está voltando. O que nós devemos fazer?
precisamos estar preparados. A Bíblia diz, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Precisamos preparar o nosso coração. É colocar Deus na nossa vida. O mundo precisa de Deus, Luiz Carlos. Exato. As pessoas precisam de Jesus. Se as pessoas tivessem Deus, tivessem o temor, as pessoas amariam mais. As pessoas ajudariam muito mais o próximo. O mundo seria melhor. Mas o que a pessoa precisa? É chamar Deus, é convidar Jesus para estar na sua vida, no seu coração. É ser, de fato, um discípulo de Jesus. É ser um cristão de verdade. É seguir a Jesus de todo o coração. Porque quando Jesus voltar, isso nós sabemos, vai acontecer o arrebatamento da igreja. A escatologia diz que vai acontecer o arrebatamento da igreja, Jesus vai voltar. Então nós precisamos estar preparados. Às vezes é tanto ódio hoje, Luiz Carlos. As pessoas precisam perdoar. Uhum. As pessoas precisam se abraçar. Tanta inimizade, tanto ódio, tanta maldade, né? Tanta maldade. E nós temos que orar. E eu tenho certeza que tudo que está acontecendo no mundo sinaliza que Jesus está voltando. Não tenho dúvida. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Essas coisas, elas aconteceram ao longo do tempo, né? Alguns terremotos, algumas pestes, alguma coisa, mas a gente nunca viu tudo ao mesmo tempo, como aconteceu agora, pandemia disso e daquilo, são doenças misteriosas aparecendo na África, mas tudo ao mesmo tempo, terremotos, guerras, é um sinal bem evidente, né? Pestes, você vê, nós enfrentamos alguns anos atrás, que situação, nunca vivemos aquilo. Sim. Perdas, quantas perdas, entes queridos, né, que partiram, quantas pessoas sofrendo a dor do luto, da perda, mas tudo ao mesmo tempo. Você vê cidades inundadas no Rio Grande, terremotos, guerras, pestes, fome em todos os lugares. E ainda diz, Jesus faz uma observação. E a iniquidade aumenta. Apostasia. Apostasia, o que é apostasia? É quando a pessoa, mesmo conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho, as Escrituras, até estava ali tendo a sua fé no Senhor, ela se torna uma apóstata. Ela se afasta da fé. Ela nega a fé. É difícil dizer, mas precisamos dizer que em vez das pessoas se aproximarem mais de Deus, porque não seria o natural? Quando tem uma luta, a pessoa tem que se aproximar de Deus. Uma luta, uma guerra, uma fome, uma peste, perdas. Mas a verdade é que nós estamos vivendo dias de apostasia. As pessoas estão deixando o Evangelho. As pessoas estão deixando de estar juntos, servindo a Deus. E a apostasia e a falta de amor também são sinais da vinda de Jesus nesses últimos dias. Devemos estar preparados, né, pastor? Sem dúvida. Com Deus no coração, Jesus na nossa alma, temendo a Deus, buscando ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida digna, porque é isso, o Evangelho transforma. Eu não preciso de ninguém falar, não faça isso, não faça aquilo, porque tem dentro de mim, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, que me orienta, que me dirige, que fala, você não deve fazer isso. Até porque a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas me edificam. Aquilo que não convém eu não faço. Se não me edifica, eu deixo de lado. Mas vamos seguir a Deus, vamos servir aí, ajudando os irmãos, o próximo, amando, perdoando, abraçando mais, conversando mais, as famílias juntas, ajudando o que nós podemos fazer para ajudar. Porque no final, todos nós um dia vamos partir dessa terra e nós vamos ter que deixar um legado. E melhor do que deixar uma herança é deixar um legado para os nossos filhos. Melhor do que deixar uma herança é deixar um legado para os nossos filhos. Maravilha, pastor. Pastor, nosso tempo aqui já está encerrando, mas antes da gente encerrar o programa, eu gostaria que o senhor, de repente, mais alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor gostaria de falar, fica à vontade, pastor. Bom, minha gratidão, Luiz Carlos, de estar aqui. Obrigado pela oportunidade tão honrosa. Fico muito, muito grato, muito feliz. E dizer o quanto eu amo essa cidade.
onde eu vim para cá, e fui eu, minha família, minha esposa, meus filhos. Minha esposa é de Goiânia, de Anápolis, ali, da região. Meus filhos são goianos, mas estamos há mais de 20 anos em Cascavel. Deixaram o estado de Goiás, nós deixamos tudo lá para estar aqui nessa cidade. E amamos essa cidade. Eu diria assim, Luiz Carlos, vamos amar mais o próximo, criticar menos. Se eu não posso fazer, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. E valorizar aquilo que a gente tem. Tantas coisas boas que a gente reclama demais. Tem gente que tem comida, reclama, tem roupa, reclama, tem trabalho, reclama, tem carro, reclama. Mas tem muita gente aí fora, por onde a gente vê as notícias em vários lugares. Sim. Não tem nada disso. Que Deus abençoe sua vida, Luiz Carlos. Amém. Que Deus abençoe a nossa cidade. A minha oração todo dia é que a nossa cidade continue avançando. Amém. Que a nossa cidade continue crescendo nesse franco desenvolvimento. Ela não pode parar. Nossa cidade não pode parar. Não pode haver retrocesso. Tá? E eu falo assim de coração, como cidadão cascavelense. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todas as pessoas queridas. Minha palavra é que Deus abençoe a sua família. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, os filhos, o seu trabalho. E que tudo que você tem desejado alcançar, você que está nos assistindo, seus sonhos sejam realizados. E há um versículo que eu amo muito, todos conhecem, é o Salmo 91, versículo 10. Diz assim: nem o mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Eu encerro aqui essa minha participação dizendo e abençoando a vida de todos aqui, Luiz Carlos. Amém. Declarando que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Porque Deus está protegendo você, Deus está guardando você, Deus está abençoando a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Pastor Marcos, eu fico honrado de tê-lo aqui no nosso Sob o Olhar do Galo. Foram momentos maravilhosos, sem dúvida, e que vai abençoar muita gente. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos em breve com um novo entrevistado aqui no nosso Canta Galo TV, que ficará Sob o Olhar do Galo. E que Deus abençoe a todos. E lembrem-se, como eu sempre digo ao terminar o programa, ficam 3 coisas: fé, amor e esperança. Mas, principalmente, amor. Valeu, gente. Até a próxima.